Fala galera gremista e outros torcedores aí que acompanham o canal, aqui Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E é isso, diz o título do vídeo. Só tu, Soares, salva o Grêmio. Foi essa expressão que eu usei na hora que o Soares tirou da cartola aquele golaço. Porque basicamente o time do Grêmio hoje é isso, é Soares e mais nada. O Grêmio, como vocês sabem, enfrentou ontem o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o primeiro jogo das oitavas de final na Arena, mais uma vez num gramado que não tem nem adjetivos mais para usar, é um absurdo. Um clube do tamanho como o Grêmio, por mais que não seja o gestor do estádio, ter no seu campo algo que aquilo ali não dá nem para chamar de gramado, né? Não sei nem que palavra usar. Enfim, quase 30 mil pessoas na arena foram acompanhar. Renato que mandou um Grêmio a campo, aquele Grêmio que já vem sendo mandado rodada após rodada, com Gabriel Grando no gol, a surpresa Fábio voltando no lateral direita, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, PP, Vila Sante, Vina, Cristaldo, Bitelo e Soares, né? Infelizmente, com 12 minutos do primeiro tempo, o PP se machucou, né? E não dá nem para colocar a culpa não, mas uma explicação na queda de rendimento do Grêmio pela saída do PP, porque antes mesmo de sair, o Cruzeiro já era melhor em campo desde o início do jogo. A gente via claramente ali um time bem ajeitado em campo, sabe, bem compacto, sem buracos. É um time que não tem nenhum jogador fora de série, mas todos os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer em campo. E o treinador do Cruzeiro está há um mês no cargo. Ele assumiu um pouquinho antes de começar o Brasileiro, eu acho. Enfim. O Cruzeiro fez o gol no início, uma jogada onde o Cruzeiro vem tabelando desde o início do seu campo, e aí o Grêmio sofre de novo com aquela questão de falta de pressão no condutor da bola, falta de pressão na saída de bola. Lembrando aqui os filmes, eu adoraria que o Grêmio marcasse pressão, saída de bola, mesmo que os jogadores não tenham essa característica. Mas tu não precisa marcar exatamente pressão lá, mas num determinado ponto do campo, a partir daquele ponto que o time adversário chega, ali tem que ter pressão 100%. E o Grêmio não tem essa zona de pressão em nenhum momento do jogo, do campo, né? E o Cruzeiro vem jogando, vem tabelando, a bola é lançada nas costas do Fábio, que foi uma avenida no jogo todo, o jogador ali, o Bruno Rodrigues, corta para dentro, o Fábio fecha o fundo, porque tem uma ultrapassagem do jogador do Cruzeiro, e o Bruno dá o arco, faz um golaço, sem chance pro Grando. E ali já era, assim, merecido 1-0 pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro já era melhor em campo. Então, difícil, a torcida não vaiou, sentiu, mas não vaiou, mas realmente fica complicado de jogar, porque tu já começa o jogo perdendo praticamente, né? E dali em diante o Cruzeiro teve várias chances de abrir o placar, teve uma chance no final do primeiro tempo, onde a bola é lançada, o Grando vai sair, fura em bola, o jogador do Cruzeiro, o Bruno Rodrigues, fica livre com o gol aberto, e ele tentou dar um corte que não precisava no Kahneman, o Kahneman salva no carrinho, né? E chances de gol do Grêmio, as que tem são basicamente criadas pelo Soares. O Vila Sante enfiou uma bola muito boa para o Soares, que dominou de costa, deu uma meia bicicleta, encobrindo o Rafael Cabral, a bola foi na trave, é um lance que só o Soares é capaz de fazer nesse time do Grêmio. Teve um outro lance, cruzamento da área, teve um bate-rebate, a bola sobra para o Bitelo, que bateu ali, o Rafael Cabral abafou bem. Depois, em seguida, tem um lance de escanteio também, que há um desvio de cabeça, o Soares, como sempre, se posiciona no segundo pau, dá um chute de esquerda de primeira, com a bola no ar, a bola passa raspando a trave. Ou seja, todos os lances do Grêmio praticamente saem do Soares. E fomos no primeiro tempo com aquela sensação de alívio, de estar só 1-0. Né? O segundo tempo, o Renato não alterou nada, voltou com o mesmo time, e foi o segundo tempo, mais uma vez, pavoroso. Assim como contra o Fortaleza, só que a diferença é que contra o Fortaleza, o Grêmio ainda fez o primeiro tempo aceitável. Dessa vez, o segundo tempo do Grêmio foi um horror.
O Cruzeiro novamente esteve perto de conseguir fazer 2-0 em vários jogadas de velocidade, contra-ataques, o Grêmio tentando jogar, mas não conseguia criar, o Grêmio não criou absolutamente nada no segundo tempo, até acontecer o gol do Soares. Bitelo passa para o Soares entrar da área, ele tira ali da cartola um chute de 3 dedos no ângulo do Rafael, sem chance, e ali inflou a torcida, inflou o time foi para cima e a gente quase virou o jogo ainda. Teve um lance com o Natan, que a bola passa raspando a trave do Rafael Cabral, e o Grêmio ali ficou em cima do Cruzeiro, mas ainda assim muito vulnerável aos contra-ataques do time de Minas Gerais. E o placar 1-1, vaias, e não tem como ser diferente, porque a gente está vendo jogo após jogo e um Grêmio que não evolui, que não melhora, que segue com problemas no seu departamento médico. O PP saiu lesionado, e aí a curiosidade, o PP tem os sites aí de estatísticas, né? Então falando especificamente do Transfer Market, lá é possível tu escolher o jogador e ver todo o histórico de lesões do jogador, quantos dias ficou fora, quantos jogos perdeu. E o PP não tem nenhum registro de lesões na carreira até chegar ao Grêmio. E aí aqui no Grêmio ele tem a lesão, fica 2 meses fora, joga 60% de um jogo no fim de semana, e no seu segundo jogo pós-lesão ele joga 12 minutos e machuca de novo, e provavelmente vai ficar mais um bom tempo parado. E aí é difícil colocar na coincidência, na fatalidade, porque é um jogador que nunca teve lesão e vem aqui e tem a lesão e não consegue ficar bom. Isso não é coincidência, isso tem que ter explicação. Tem um outro caso de um jogador muito menos técnico, né? O Churin, por exemplo, quando chegou, o Churin não tinha histórico de lesões. Um jogador forte, chegou no Grêmio e teve várias lesões. Então tem alguma coisa acontecendo errado no Grêmio, né? E depois, na coletiva do Renato, as mesmas explicações de sempre, que eu também não vou ficar aqui batendo nisso, porque já cansei disso aí, né? O fato é, o grupo do Grêmio hoje, ele tem sim suas limitações, óbvio, mas ele é um grupo que é capaz sim de apresentar muito mais o que tem apresentado. E isso é sim culpa do Renato, né? O Grêmio hoje é um time que até teve uma intensidade no jogo, brigou, não pode reclamar de brigar, de querer jogar, de raça, nada disso. Até acho que também preparo físico não é problema do Grêmio. O Grêmio corre em campo. A questão é que é um time mal arrumado. É um time espaçado. Tu tem zaga aqui, tem uns volantes, aí tem um buraco, tem os meias, tem outro buraco, tem o Soares lá isolado. Quando o Grêmio perde a bola, os times adversários têm um espaço de campo enorme para percorrer, sem nenhuma pressão, sem nenhum marcador. E isso a gente não vê acontecendo no Cruzeiro, por exemplo. Como a gente não viu acontecer com Fortaleza, com o Bragantino, com o Cuiabá, enfim, até com o ABC. Então isso é sim um defeito, uma falha dessa comissão técnica do Grêmio, né? Agora mudando, também falando um pouquinho ainda sobre a coletiva, o Renato explicou a questão do Fábio, que jogou no sacrifício, tá com o tornozelo inchado, mas aí aquela questão, ninguém botou uma arma na cabeça do Renato falando, olha, tu tem que escalar o Fábio. Não, ele escalou o Fábio no sacrifício porque ele quis, porque ele tinha a opção de continuar jogando com o Thomas Luciano, um jogador que é jovem, saudável, né, que não está machucado na posição, mas ele preferiu, mais uma vez, o cascudo lesionado em vez de deixar o jogador que está ali com a saúde 100%. E por mais que talvez o Fábio seja superior tecnicamente ao Thomas Luciano, o que o Fábio fez no jogo a mais que o Thomas Luciano não faria? Entende? Então essas questões, elas realmente incomodam, não só a mim, incomodam o torcedor do Grêmio no geral. Semana Grenal agora vai ser um Grenal difícil, porque os dois times estão num momento terrível. E o Grenal é como diz o ditado ali, o Grenal ele arruma a casa ou ele destrói tudo. E os dois clubes estão num momento aí de pressão máxima, esperar que a gente consiga fazer um grande jogo no domingo e sempre torcendo pela vitória do nosso tricolor. Tá certo?
Wagner Romero, falando de game nada mais. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, principalmente, né? Feito.